Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Lucas Henrique. Tá do seu lado, dá uma boa noite para esse irmão de novo, só para você não perder o costume de fazer. Amém? Eu sei que hoje nós vamos aprender um estudo que já começamos alguns domingos, e eu peço para todos vocês, em nome de Jesus, ouvir o que vai ser pregado e cumprir, porque a partir do momento que a semente é lançada, ela só nasce se ela for preparada. Se uma semente cair por cair numa terra, ela não germina. Então Deus, Ele quer colocar na sua vida uma semente que vai germinar, que vai brotar e vai mudar toda a sua vida em nome de Jesus. Você crê? Quem crê? Deixa a sua Bíblia aberta, Gênesis 22, 14. É o nosso ponto de partida de todos os domingos. Aqui está bloqueado, depois tem que ver o som, como é que está. Gênesis 22, 14. Amém, gente? Tudo bem com vocês? Se não tiver, em nome de Jesus, né? Gênesis 22, 14 diz assim: E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Nós estamos numa série de mensagens que alguns domingos já começamos, chamada Jeová Jireh. Pastor, o que significa Jeová Jireh? Não sei o que é isso. Deus da provisão. E aí, recapitulando para quem está chegando agora, para quem está chegando nesse momento, para quem não entendeu, para quem não participou, nós precisamos abordar alguns tópicos chaves, importantes desse tema, dessas mensagens. Quais? O que eu preciso fazer para a provisão de Deus acontecer? Você pode repetir essa pergunta? Diga bem alto, bem forte. Diga: o que eu preciso fazer para a provisão acontecer? Você pode falar essa pergunta para o seu irmão, para o seu vizinho? Diga para ele assim: o que você precisa fazer para a provisão acontecer? Pastor, o que eu tenho que fazer para o Jeová Jireh, para o Deus da provisão se manifestar na minha vida, para o Deus da provisão se manifestar na minha finança, no meu casamento, na minha casa, no meu trabalho, em tudo que eu estou envolvido? O que eu preciso fazer para a provisão acontecer? Primeira coisa que nós abordamos no primeiro domingo: quem obedece não precisa sacrificar. Uma vez que Deus pediu o Isaac a Abraão, levá-lo ao monte para ser sacrificado, Deus de forma alguma queria ver Isaac morto, sangrando. Deus de forma alguma queria ver Abraão chorando por causa da morte de Isaac. Mas Deus queria ver se Abraão era obediente ou sacrificador. Porque quem obedece não sacrifica. Abraão pegou o seu filho, tanto que ele pede a Deus, olha o que ele faz, e começa a caminhar rumo ao lugar onde ele seria morto, porque até então a ordem era mata. E aí Abraão, olhando para o seu filho, quando o Isaac percebe que só os dois estão caminhando e que não tinha oferenda a não ser os utensílios, as ferramentas, e ele pergunta: quem vai ser sacrificado? Sabe o que Abraão diz? Deus proverá. Ele só disse isso na certeza, porque ele obedeceu. Ele sabia que na hora H, ele sabia que no último instante Deus podia mandar alguma coisa e mudar aquela situação, porque ele decidiu obedecer. Então quem obedece não precisa sacrificar. Amém? Deus proveu quando Abraão obedeceu.
E aí eu disse em alguns outros domingos que quem não pode sacrificar sua própria vontade, dificilmente ela vai conseguir fazer a vontade de quem? Porque não tem como a provisão chegar se ela não se submeter, se ela não obedecer. E aí eu disse como exemplo de Pedro, que sem cura não tem conquista. Eu estou recapitulando os tópicos já pregados para você entender o de hoje. Um dia o próprio Pedro foi pescar em Lucas 5, lançou rede, pescou, se esforçou, trabalhou, tentou de tudo quanto é jeito, mas não estava dando certo. Então a Bíblia diz que o Pedro, por não haver conseguido nada, ele lava a rede, dobra, está guardando, está colocando tudo em ordem para voltar para casa, quando Deus, Cristo, Jesus aparece, vê ele fazendo isso e pede o barco emprestado para pregar. O homem já estava frustrado, querendo ir embora, porque não tinha dado nada, está esperando Jesus pregar, e Jesus está pregando. Quando Jesus termina, ele olha para quem? Tinha tanta gente ali, já parou para pensar nisso? Tinha tantas pessoas ali, talvez também com problema, porque problema todo mundo tem. Você quer ver? Vamos fazer uma pesquisa rápida. Quem tem problema, levanta a mão. Você tem problema? Se alguém não levantou, porque não tem, vou dar uns meus para você, dividir um pouquinho. Você tem problema? Todo mundo tem. Pedro e um monte de gente estava ali, não tinha problemas demais, mas Jesus se refere e se remete para o Pedro. Por quê? Por que para o Pedro e não para todas as outras tantas pessoas que ali estavam? Porque Deus queria ver se Pedro era obediente ou sacrificador. Aí ele olha para o Pedro e diz: olha, volta para a pesca, pesca mais fundo, joga a rede de novo, tenta mais uma vez. O Pedro: Senhor, a noite inteira eu já fiz, a noite inteira eu já tentei, a noite inteira eu já trabalhei, não vou fazer porque quero, mas porque o Senhor manda. Ele preferiu, olha para mim, diante das marcas, das feridas abertas durante toda a noite, se curar rapidamente, do que voltar para casa com a rede vazia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sem cura não tem conquista. Se eu quero conquistar, eu tenho que me curar. Talvez eu estou falando com gente aqui que já tentou lançar rede em coisas e foi frustrado. Pastor, já estou tão frustrado porque eu já tentei tanto, já fiz tanto. Quando eu ouço falar desse nome, desse tópico, dessa situação, me dá uma agonia. Se você se curar, você vai conquistar. Só conquista quem se cura. Amém, gente? Você pode repetir? Só conquista quem se cura. E aí nos domingos agora mais recentes, eu preguei sobre você atrai exatamente o que você transmite. Se você quer atrair coisa boa, você tem que transmitir o quê? Amém? E no último domingo, para a gente entrar na mensagem de hoje, eu preguei sobre envolvidos ou comprometidos. Quem que nós somos diante de Deus? O que você é diante do Senhor? Uma pessoa envolvida ou uma pessoa comprometida? Qual é a diferença? Uma pessoa envolvida, como eu preguei domingo passado, é aquele grupo de pessoas que está e não está, até participa, até busca, mas não quer responsabilidade. Ela não quer, sabe, se aprofundar. Ela vive no raso, se contenta com um pouco, a ausência de compromisso. Já os comprometidos, olha para mim para você entender, é o grupo de pessoas que desenvolve algo mais fundo, algo mais sério, busca um compromisso, investe em mergulhar, se aprofunda. Comprometido contagia pessoas para o compromisso. E aí eu preguei sobre esse tópico no domingo passado, dizendo que a gente precisa buscar compromisso e parar de fugir do que a gente precisa assumir. Amém? Diga para o seu vizinho: pare de fugir do que você precisa assumir. Pastor, por quê? Porque o que determina se Deus é com você ou não, o que determina se Deus é na sua vida ou não, é se você é envolvido ou se você é comprometido.
Diga amém. O que determina se Deus é na minha vida? Ou eu sou envolvido, ou eu sou o quê? Exemplo, um dia o bom samaritano passa por um lugar, aonde já tinha passado o pastor e já tinha passado o levita. Ambos eram envolvidos, intitulados, levita, pastor, mas o samaritano era comprometido. Envolvimento não leva ninguém a lugar. Deus quer que você se comprometa. Compromisso gera provisão. Você quer provisão? Seja compromissado. O sacerdote era envolvido, o levita também era envolvido, mas quem teve o compromisso de parar, colocar azeite, sarar a ferida com vinho, levar para o hospital, foi o samaritano. Samaritano, para quem não sabe, era alguém completamente diferente daqueles tipos de linhagem, segmento. Amém, gente? Diga glória a Deus. Para a gente entrar no recado de hoje, diga comigo assim: estar perto de Jesus não muda a vida de ninguém. Agora eu pergunto para você, só para a gente entrar no recado de hoje: você está perto de Jesus ou você está com Jesus? Existe uma diferença gritante. Por quê? Judas viveu praticamente o ministério inteiro perto de Jesus, e mesmo assim não mudou o seu instinto de traidor. Então estar perto de Jesus não muda a vida de... O que muda? É você estar com Ele. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Diga glória a Deus. Pastor, e hoje? O que nós vamos pregar? Deixa a sua Bíblia aberta em Romanos 8. Põe para mim na tela essas duas traduções que vai ser o recado de hoje. E ó, não perde, porque é recado de Deus. Eu vibrei hoje à tarde quando eu pedi essa palavra para Deus e Deus me concedeu. Romanos capítulo 8, verso de número 28. Vamos ler? Na tradução, na outra, não é a ARC, é a Bíblia Vive e a Mensagem. Diz assim, ó: e sabemos, vamos ler, que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando ao plano dele. Vamos ler de novo? E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando aos planos. Pastor, não entendi. Guarde essa frase no seu coração: todo propósito tem um processo. Diga para quem está do seu lado: todo propósito tem um processo. De novo, todo propósito tem um processo. Mais uma vez, todo propósito tem um processo. Olha para mim, todo propósito tem um processo. Olha para o pastor: com uns de uma forma mais razoável, mas com outros de uma maneira mais grotesca, mas ela vai ter que passar, porque para todo propósito existe um processo. Existem pessoas que passam por um processo um pouco mais árduo, doloroso, difícil, apertado, e tem gente que passa talvez pela mesma situação de uma forma talvez mais, como diz aí fora, relax, tranquila, uma forma mais, menos dor, sabe, uma situação menos dolorosa, mas independente de como ela vai ter que passar. Diga glória a Deus. E eu quero que você entenda que o processo do seu propósito pode não ser igual ao meu. Aquilo que você precisa passar, o que sim tem que acontecer com você, pode ter uma gigantesca distância de diferença de mim, e eu preciso não ficar revoltado, mas sim entender que para cada pessoa existe um propósito e um processo diferente, e você tem que aguentar. Você pode dizer para o teu vizinho: diga, aguenta firme. Fala para ele: aguenta seu processo, porque vai passar. Amém, gente?
Aguenta o que você está passando. Aguenta essa situação que talvez você está enfrentando. Talvez é algo que você diz, pastor, mas misericórdia, isso não vai mudar minha vida. Aguenta. Porque uma vez que você entende o que você precisa passar, para uns tem que acontecer antes, para outros demora um pouquinho mais, mas vai ter que acontecer. A situação vai chegar para todo mundo. Aí vem no Romanos 8:28 e diz assim, ó: e sabemos que tudo que nos acontece, tudo, está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando ao plano. Outra tradução: somos mais que vencedores. Estamos certos de que Deus faz o quê? Vamos ler juntos? Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme. Então toda situação enfrentada é permitida por Deus. Por quê? Para que eu e você nos ajustemos à vontade dele. E aí você pode dizer, pastor, mas por que para mim tem que ser tão difícil? Por que para mim tem que ser tão doloroso? Por que para mim tem que doer tanto? Por que tem que ser assim? Porque em João 15, Jesus deixa um texto bem claro dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda pessoa, toda vara ligada em mim que dá fruto é limpa, é podada, é tirado pedaços dela, para que dê mais fruto ainda, e toda aquela que não dá, é arrancada fora. Deixa eu falar uma coisa para você que está ouvindo essa pregação. Em Cristo, você frutificando ou não, vai ser inevitável você sentir dor. Em Cristo, você frutificando ou não, você vai ser cortado, você vai sentir a poda, vai doer. Então, já que não tem como escapar, que venha a dor para acrescentar, para revolucionar, que venha a poda para mim poder progredir e jamais voltar para trás. Porque frutificando ou não, você vai ser cortado. Dando fruto ou não, o agricultor vai podar você, que seja para o seu crescimento. Diga glória a Deus. Você pode dizer isso, diga: frutificando ou não, o agricultor vai me podar. Fala para quem está do seu lado: frutificando ou não, o agricultor vai te podar. Quem é esse agricultor? Quem é esse agricultor? Então, dando frutos ou não, nós seremos podados. Então, que seja para o nosso crescimento. Coloca aquela imagem para mim, por favor, aqui. Deixa eu partilhar para você uma imagem muito importante, para a gente continuar. Não, primeiro é a outra. Está vendo essa imagem? Essa imagem, a primeira, somos eu e você. Preste atenção. Ó, olha para mim, preste atenção. Aquela primeira imagem somos eu e você. Às vezes estamos passando por dificuldades, vivendo situações e não entendemos. Por que que tem que doer? Por que que tem que ser assim? Por que que é tão difícil? Por que que não acontece talvez de uma maneira mais fácil? Porque olha para mim, para todo o propósito tem o quê? Hoje você está enclausurado, hoje talvez você está estreitado, você está colocado dentro de um casulo. Não é porque Deus quer te destruir, é porque Deus quer fazer você se revolucionar. Amém? Porque só cria asa quem passa pelo processo. Você quer voar? Então você tem que aguentar. Pergunta para o teu vizinho: você quer voar? Não deixa ele dormir não, balança ele aí. Fala para ele: você quer voar? Diga para ele: então você vai ter que aguentar.
Pastor, mas está difícil, eu não aguento mais, parece que é só comigo, parece que é uma situação voltada só para mim, e agora? Se você aguentar o processo, quando você menos pensar, quando parecer que é o beco sem saída, vem Deus e te surpreende, te dando asa para você voar e receber o propósito que Ele tem na sua vida. Amém, gente? Vamos aplaudir o nosso Senhor? Coloca a outra imagem. Está vendo essa imagem aqui? Todo propósito tem um processo. Pode ser que para você não seja igual a para mim. Pode ser que para você seja de uma maneira mais grotesca, difícil, ou o inverso. Pode ser que para você seja de uma maneira mais fácil e para mim de uma maneira grotesca, mas nós teremos que passar. Está vendo esses dois frutos? Ambos estão ligados pelo mesmo caule, nutridos pela mesma árvore, só que um amadureceu primeiro. Porque o problema não está na árvore, o problema está em respeitar o tempo que cada um tem para o propósito que ele vive. Um sai um pouco mais rápido e uns demoram um pouquinho, mas vai chegar. Você só precisa aguentar. Mateus 25, 14. Acende para mim a luz, por favor. Mateus 25, 14. Evangelho de Mateus 25, 14. Se você entendeu o que hoje Deus está falando, você vai mudar completamente a sua forma de pensar. Evangelho de Mateus 25, 14. Todo mundo achou? Olha o que diz: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um, leia comigo, deu 5, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e conseguiu outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, conseguiu também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu. E chegando também o que recebera 2 talentos, diz: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu. Mas chegando também o que receberá 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que eras um homem duro, que ceifa onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, e com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. E respondeu, porém, o Senhor e disse: mau e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos entender o texto? Olha para o pastor. 3 pessoas
denominadas por Deus segundo que eram capazes, recebem talentos. Uma era capaz de receber 5, quanto foi dado? Uma era capaz de receber 2, quanto foi dado? Uma era capaz de receber 1, quanto foi dado? Então cada um recebeu segundo o que era capaz. Olha a revelação de Deus para a gente. Você percebe de cada pessoa, independente de quem era, você percebe que todos eles, independente do que eles receberam segundo o que eles eram capazes. O que eles precisavam fazer agora? Eles precisavam se submeter ao processo do seu propósito. O que recebeu 5 se submeteu aos 5, conseguiu mais 5. O que recebeu 2 se submeteu aos 2, se colocou diante do propósito, diante do processo dos 2 e conseguiu mais 2. Mas o que recebeu 1? O que ele fez? O que a maioria faz. Olha para o pastor. Ao invés de aceitar o que havia vindo sobre a vida dele, e ao invés dele se impor, ele quis fugir e argumentar dando desculpas. Deus, por que eu nasci nessa família? Por que eu casei com ele? Por que eu ganho só isso? Por que o Senhor me deu esse carro? Por que eu estou só ganhando toda essa situação? Por que eu estou passando por isso? Ao invés de você argumentar, se submete ao processo que foi colocado na sua vida. Cada um passa por um processo, e existe uma diferença gritante do teu processo para o meu processo. Olha para mim, o segredo é aguentar até o final. O que tinha 5 aguentou, conseguiu mais 5. O que tinha 2 aguentou 2, fez mais 2. E o que tinha 1, eu só isso não quero, vou enterrar. Sabe o que aconteceu? Ele não entendeu que o pouco com Deus, fugindo do propósito, do processo do seu propósito, você percebe que ele, além de perder tudo o que ele havia recebido, ele perdeu o direito de entrar no céu. Vou repetir. Além de perder tudo o que ele havia recebido nessa terra, ele perdeu o direito de entrar na onde? Tudo porque ele fugiu do seu processo. Aguenta, meu irmão. Vale a pena ser cortado para crescer, do que ser cortado para ser queimado. Então cresça. Você pode dizer amém? Fala para quem está do seu lado, vale a pena ser cortado para crescer. Fala para ele, então aguenta, porque a sua bênção, diga, o seu milagre vai chegar. Amém? Mas ele não entende que o pouco com Deus era muito. Se ele tivesse decidido viver o único um, olha para mim, tem um monte de gente aqui que tem o único um, e que se você decidir viver esse único um na sua vida, você vai se surpreender, porque o resultado que vai vir pode sobressair sobre o 5 e o 2, que recebeu muito mais do que eles tinham. Aquele que recebeu 1, eu tenho certeza que se ele tivesse ficado firme, se submetido ao processo, ele poderia ter se surpreendido e recebido muito mais do que aqueles outros receberam. Ao invés de arriscar e tentar, ele preferiu desistir. Ele preferiu. Aí o Senhor no 30 vem e diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger. Pastor, por quê? Por que tudo isso? Quem foge do processo vive em trevas, sozinho, não consegue ir para frente e nem para trás, porque você sabe o que você precisa fazer. E você, quando enterra, você não enterra o seu talento, você enterra o seu destino. Vou repetir. Tem gente que não consegue ir nem para frente e nem para trás, porque quando ela recebe o único um,
ela não está enterrando um talento, ela está enterrando o seu destino. O dia que Abraão foi requisitado por Deus a levar o único ao monte, sabe o que ele fez? Vamos. E recebeu 2, o filho de volta e o cordeiro para ser sacrificado. Quem se submete ao processo vive o propósito. De todos os jeitos você vai ser cortado. Então que seja para você ser abençoado. Amém, gente? Diga glória a Deus. Diga: Senhor, me dê força. Diga: Senhor, me dê força para aguentar. Diga: para conseguir. Amém? Pode aplaudir Jesus. Todo propósito tem um. Todo propósito tem um. Para um foi dado 5, para o outro foi dado 2, e para o outro foi dado. Se você deseja viver o propósito, se submeta ao processo. Você quer ver? Gênesis 40. A gente já está terminando. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 40. Em cima do capítulo 40 tem um título. O que está escrito no seu? O que está escrito no seu, gente? José? Você conhece José? Deixa eu falar rapidinho dele. Nós vamos ver, nós vamos ler. E tem uma coisa muito importante que eu quero falar para você. Olha aqui para mim. José se tornou um governador, um homem que estava agora do lado de Faraó. Mas antes foi traído, vendido, cresceu, foi enganado, conheceu a prisão, e no fundo do poço, quando parecia que não tinha jeito, o propósito se cumpriu. Porque José, dentro da prisão, o único tá difícil, Deus, mas eu vou aguentar. E ele saiu de lá. Quer sair da prisão? Aguenta o processo. Eu não sei o que é que você tem na sua vida, na sua mente, os objetivos que você traçou no coração para conseguir, mas eles só vão chegar se você, dias ruins preparam pessoas fortes. Vamos ler? Gênesis 40, versículo de número 1. Olha o que diz: e aconteceu, depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou-os aonde? À prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Olha aqui para mim. José cresceu na casa do Potifar. Quando estava fluindo, estava dando certo, ia mudar. A mulher colocou os olhos nele, se engraçou com o homem. Um dia ela entra na casa, só está sozinho com o Zé, para não pecar. Ele deixa a roupa, deixa tudo e sai correndo pelado na rua. E a mulher começa a gritar que o Zé tinha agarrado ela. Quando chega o seu patrão, em quem ele deu ouvidos? Para ele ou para ela? Pega o José preso. Some! Não quero te ver. O que ele fez para ir para lá? Qual foi o delito que ele cometeu para entrar naquele lugar? Mas sabe, olha para mim, sabe o que aconteceu? José, para viver o propósito, ele tinha que se submeter preste atenção, José, para se submeter ao propósito, ele tinha que passar José, para se cumprir o propósito, ele tinha que aguentar, passar pelo quê? Aí caiu 2 pessoas lá dentro,
caiu o padeiro e caiu o copeiro. Dentro da prisão onde ele está, olha o que aconteceu, pula para o 12. Então José disse: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que use de compaixão comigo, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair dessa. Pastor, não entendi. 2 homens dentro da prisão, padeiro e copeiro. Os 2 tiveram um sonho perturbador e foram falar com o Zé. Rapaz, eu estou com um negócio na cabeça, eu não aguento mais, estou sonhando um negócio e está me perturbando. O que você sonhou? Sonhei isso, sonhei aquilo. E os 2 haviam tido um sonho, contaram. Copeiro, quando conta, o José tem a interpretação. Olha o que o José disse: daqui 3 dias você vai voltar para o lado do Faraó. Quando você estiver lá, pelo amor de Deus, lembra de mim, me tira daqui, não aguento mais. E aí ele foi falar para o padeiro: olha, a interpretação é: daqui 3 dias você vai ser morto. Pastor, não entendi. Essa dificuldade que você está passando, irmão, não é para te parar, é para te promover. Vou repetir. Essa dificuldade que você está passando não é para te parar, é para te promover. José sabia que o prazo de validade daqueles 2 dentro da prisão tinha um prazo para acabar. José sabia que os 2 iriam sair dali, um morto e o outro restituído. E se ele se revolta? Poxa Deus, o Senhor deu para um 5 talentos, o Senhor deu para o outro 2 talentos, e eu continuo aqui, e nada de mim sai daqui. E se ele revoltado enterra o único que ele possuía, ele teria morfado na prisão. Amém? E é o que tem acontecido nos dias de hoje. Tem muitas pessoas inconformadas com a situação do padeiro e do copeiro se resolver bem antes do que a dela, e a dela ainda continuar do jeito que está. Tem gente inconformada. Como é que pode o copeiro ter restituído, o padeiro ter morrido, e eu ainda dentro da prisão? Só não está vendo eu? Tem gente inconformada, e gente inconformada é porque enterrou o seu destino. José tinha o único mas ele não ficou olhando para os 5 do padeiro, do copeiro, e para os 2 do padeiro. Ele decidiu que o único se submetê-lo. E sabe o que aconteceu? O único tirou ele de lá. Você quer que o Deus da provisão venha na sua vida? Aguenta o seu processo. Fala para quem está do seu lado: aguenta o seu processo, irmão. Diga mais uma vez, diga: aguenta seu processo. Fala para ela assim: calma. O processo do propósito de cada não é igual. Fala para ela assim: a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Quem crê? Vem cá, José. Vem cá, irmão. Padeiro, copeiro. Vem que os 2 ficam do lado aqui. Padeiro e copeiro. Pula para o versículo de número 16. E vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto, e de sobre a minha. Eles viram que a situação do padeiro, do copeiro resolveu, mas a do padeiro não. Agora eu te pergunto, só para a gente terminar e ir para o final, olha para mim: e se ele briga com os 2? Você sabe que quando o copeiro voltou para o lado do rei, do faraó, o faraó depois de um tempo ficou perturbado, porque teve
Sabe quem que o copeiro lembrou? Do Zé. E se na prisão, pela inconformidade, ele brigasse com o padeiro: não vou falar nada, não sei de nada, você vai morrer, você vai mofar. O dia que era para ele ter sido lembrado, ninguém teria citado ele. Mas ainda com o único um, ele não se revoltou com nada. Você vai ser restituído. Eu só estou com o único talento, mas você vai conseguir os 5 seu. Uma pessoa que tem o Jeová Jireh do seu lado, ela não quer só para ela, ela provê e depois ela recebe. Você consegue entender o que está sendo pregado, gente? Se a provisão vier para você, é porque você proveu para alguém antes. Agora, se ele briga com eles ali, o destino já era um só. Um ia morrer e o outro ia voltar. Aquele que voltou, no dia que surgiu a deixa de falar do José, ele falou. Agora, você acha que ele iria se lembrar de falar do José, se o José tivesse brigado com ele? Se o José tivesse discutido com ele? Se revoltado com ele? Não teria nem lembrado. Mas ele aguentou. O seu comportamento no processo diz tudo sobre você, se você vai conseguir ou se você vai fracassar. Vou repetir: o que você está passando não é para te parar, é para te promover. Amém, gente? Diga para o seu vizinho: que você está passando não é para te parar, é para te promover. Obrigado, irmãos. Para terminar, Juízes 11, versículo 11. Juízes 11, 11. Juízes 11, 11. Diz assim: assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Pula para o versículo 32. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de quem? Pastor, não entendi. Jefté se tornou cabeça, homem de guerra, e venceu os seus inimigos. Amém, gente? Ele se tornou um chefe, ele se tornou grande, ele chegou no seu propósito. Mas o que teve que acontecer para Jefté virar chefe? O que teve que acontecer para ele chegar no que ele queria, para ele ser grande, para ele ser uma bênção? Versículo 1, e eu quero que você leia comigo. O que teve que acontecer na vida desse homem, que agora é cabeça, que agora venceu os seus inimigos e é chefe? O que teve que acontecer? Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, leia bem alto, repeliram, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra. Jefté se tornou grande, chefe, cabeça, venceu a guerra, mas o que ele teve que ser? Desprezado, jogado para fora. Olha para mim, caluniado, traído. Ele teve que, pelos seus próprios irmãos, para chegar no propósito de Deus para a sua vida, ser colocado para fora. Só que nada disso impediu ele de chegar no propósito que Deus tinha. Porque quando Jefté passa por tudo isso e aguenta, ele saiu humilhado e voltou exaltado. Porque isso não veio para te parar,
Isso veio para te promover. Só que se você com o único um enterrar, você vai enterrar o seu destino. Deus não quer que ninguém enterre o seu destino. Deus quer que você assuma o que na sua vida foi colocado e realize. E cada pessoa sabe o que tem que fazer. Jefté sabia o que tinha que fazer. José sabia o que tinha que fazer, tanto que quando Jefté tem filhos, ele coloca 2 nomes. Primeiro, Manassés. Sabe o que é? Deus me fez esquecer. Se Deus não tivesse me ajudado a esquecer tudo que eu passei, eu não teria chegado aqui. Depois que eu tive o Manassés, eu gerei o Efraim, que significa Deus me fez crescer. Eu só cresci porque eu esqueci, senão não teria chegado aqui. Só cresce quem esquece. Só consegue o seu propósito quem aguenta o processo. Você quer ser uma bênção? Aguenta. De qualquer jeito você vai ser cortado. De qualquer jeito o facão vai passar. Que seja doído para crescer do que para ser lançado fora. Quem entendeu o recado de hoje? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Fica de pé. Eu quero orar com você. Só que a oração, como eu preguei, essa dificuldade não é para te parar, é para te promover. Só que só vai conseguir o propósito quem aguentar o processo. Tá ruim dentro da baleia? Fora dela é pior. Vou perguntar, tá ruim dentro da baleia? Fora dela é pior. Então, Jonas, para de fugir do seu processo e realize o que Deus chamou você para fazer. Senão você vai continuar dentro da baleia. Senão você vai continuar dentro do casulo. E só vai criar asa para voar quando você entender o porquê você está nesse mundo e o porquê Deus te chamou nesse lugar. Só vive o propósito. Abraão viveu o propósito da provisão. Por quê? Porque ele aguentou colocar o seu único filho que ele amava no altar para ser morto. E foi ali que Deus proveu. Porque isso não é para me parar, isso é para me promover. Amém? Quer ser promovido? Aguenta. A hora que eu estiver orando, você vai falar com Deus. O destino seu eu já sei qual é. É ser cortado. E de qualquer jeito você vai sentir a dor do corte. De qualquer jeito você vai sentir o processo na sua pele. Que seja debaixo dele do que enterrado ele. Que seja sobre ele do que sem ele. Porque a hora que você olhar para trás, você vai ver que valeu a pena aguentar tudo que você está passando hoje. Porque Deus vai te honrar. Pastor, eu quero ser honrado. Eu quero que Deus me use, eu quero que Deus faça sobrenatural na minha vida acontecer. Sabe o que você precisa fazer hoje? Regressa. E vê onde você esqueceu Jesus. Eu preguei uma palavra sexta-feira só para a gente orar. Preste atenção em mim. E eu disse assim: esqueceram Jesus dentro da igreja. Tem muita gente que tem Jesus, mas quando ela sai daquela porta para fora, ele fica aqui. Ela não leva junto. Por isso que tem gente que diz: pastor, por que o meu marido na minha casa é uma coisa e fora de casa é outra? Porque o Jesus dele fica aqui dentro, ele não leva. O dia que ele levar o Jesus que serve junto, ele vai mudar. Lucas 2:41. Foram com Jesus, mas voltaram sem ele. E depois começaram a procurar. Sabe onde Jesus estava? Dentro da igreja. Você está perto ou você está com? Você está perto ou com Deus? Faz essa oração hoje. Deus, me ajuda a aguentar, porque eu sei que vai valer a pena. Amém? Quem entendeu o recado? A hora que a gente estiver orando, ora. Pastor, não sei orar. A Bíblia diz assim: abre a sua boca e eu encherei.
Se você ficar de boca fechada, não vai ser cheia. Se você não fizer o que você tem que fazer hoje, você pode ser cortado e não suportar a dor e enterrar o seu destino. Então fala para Deus, me ajuda. Eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha situação. Eu quero dar uma volta por cima, eu quero revolucionar. A Bíblia só é protagonista na vida de quem vive. Então vive ela. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se você buscar, você vai encontrá-lo. Amém? Coloque a mão no coração, feche os olhos e Pai, nós estamos na Tua presença, Deus de amor. E quantas, meu Deus, são as pessoas que precisam se voltar para Ti. Precisam entender para o que elas foram chamados. Oh, meu irmão, você sabe o propósito de Deus para a sua vida. Você sabe o propósito de Deus para você. Então se coloca diante dele agora. Diga para ele, Pai, me ajuda a mudar. Me ajuda a ser uma bênção. Me ajuda, meu Deus, a revolucionar a minha vida completamente, meu Pai. Misericórdia. Eu não quero partir, eu não quero, meu Deus, sentir a dor e não receber nada em troca, mas eu quero viver, meu Deus, o Teu propósito. Eu quero viver, meu Deus, a vontade do Senhor para mim. Aleluia. Aleluia. Fale com Deus, meu irmão. Fale com Deus, minha irmã. Santo Deus, faz quanto tempo que você já não sente mais a presença dele? Faz quanto tempo que você já não sente mais Deus? Vem, Espírito de Deus, nesse lugar. Abre o teu coração para Ele agora, nessa noite. Maravilhoso. Fala para Deus, Senhor, me ajuda a aguentar o meu processo, para não enterrar, meu Deus, o meu destino. Aleluia. Já se pôs, a dor não se foi. O que é que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei de sofrer. Eu quero ver o sol brilhar, trazendo esperança para o meu viver. Mais uma vez você vai declarar de todo o seu coração. Fala para Ele isso. O sol já se pôs, a dor não se foi. O que é que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei de sofrer. Eu quero ver o sol brilhar, trazendo esperança para o meu viver, para o meu viver. Deus vem me socorrer, estende a tua mão, derrama azeite em mim.
coração, revela o teu poder em mim. O milagre que eu preciso está em ti. Santo Deus, Santo Deus, declara mais uma vez isso a Ele. O sol já se pôs, a dor não se foi. O que é que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei de sofrer. Eu quero ver o sol brilhar, trazendo esperança para o meu viver, para o meu viver. Ó Deus, vem me socorrer. Estende a tua mão, derrama azeite em mim, sara o meu coração. Deus, faz me reviver, meio à provação. Revela o teu poder a mim. O milagre que eu preciso está em ti. Sandoriadaralabasuribadaralama. Agora é hora de você levantar sua voz, meu irmão. Agora é hora de você dizer: Pai, Filho, estou aqui, estendo a minha mão. Eu vim cuidar de ti, sarar teu coração. Te faço reviver em meio à provação. Sinta agora o meu poder. Se preciso de um milagre, estou aqui. É Deus dizendo para você: não se perdeu. Eu ainda vou dar um jeito na sua vida, eu ainda vou arrumar tudo. Abre o teu coração, meu irmão. Deixa Ele entrar, deixa Ele reinar. Fala para Ele: Pai de amor. Declare só a sua voz. Deus, vem me socorrer. Estende a tua mão. Pede para Ele: derrama azeite em mim, sara o meu corpo. Deus, me faz reviver em meio à provação. Revela o teu poder a mim. O milagre que eu preciso está em ti. Cadê a sinceridade do seu coração com Ele? Cadê você dizendo: Pai, eu preciso ser curado, eu preciso ser tratado, sarado. Santo, 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 santo da Badarala. Vem, meu Deus, nos levantar. É a presença dEle, é a presença dEle.
eu sei que o meu Redentor vive e que por minha causa se levantará. Declare mais uma vez: se eu sei que o meu Redentor vive por minha causa e por minha causa se levantará. Filho, eu estou aqui, estendo a minha mão, eu vim cuidar de ti, sarar teu corpo, te faço reviver em meio à provação. Sinta agora o meu poder, se precisas de um milagre, estou aqui. Agora é o momento de você buscar, meu irmão. Agora é a sua voz em adoração. Agora é a sua voz em louvor. Fala para Ele: Deus, me ajuda a aguentar. Santo, maravilhoso, nós precisamos de Ti, Deus. Badara cantari baduri basuri baduri la badara la basuri badara la baturi madara la badara la basuri madara la ba shuri badara la baturi badara la bas. Ele quer ouvir sua voz. Ele quer ouvir a sinceridade do seu coração. Maravilhoso, Santo. Santo, Santo, declare só sua voz, só sua voz. Deus vem me socorrer. Derrama azeite em mim, sara o meu coração. Deus faz-me reviver em meio à provação. Revela o teu poder a mim, o milagre que eu preciso está em Ti. Diga assim comigo: Deus, muito obrigado, Senhor. Eu creio que o Senhor tem me ajudado e muito mais vai me ajudar. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Pode aplaudi-lo. E declare nas suas palmas: o sol já se pôs, cante. O sol já se pôs, a dor não se foi. O que é que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei de sofrer. Eu quero ver o sol brilhar, trazendo o quê? Esperança para o meu viver, para o meu viver. Ó Deus, Deus vem me socorrer.
coração, revela o teu poder a mim. O milagre que eu preciso está em ti. Olha para quem está do seu lado e fala assim para ela: sim, eu sei, ó. Sim, eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará. Mais uma vez, sim, eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levanta. E é Deus dizendo para você, ó: filho, eu estou aqui, estendo a minha mão, eu vim cuidar de ti, sarar seu, te faço reviver em meio a sinta agora o meu poder. Se precisas de um milagre, estou aqui. E vamos aplaudir o nosso Deus. Diga amém. Diga para quem está do seu lado hoje: a partir de hoje vai se cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém? Pode.